Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Remo e será que o clube tem chance de virar uma SAF recentemente? Enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, o que temos de atualizações, até porque tinha quase mais de 6 meses, para falar a verdade, que eu não trazia um vídeo aqui falando do Remo sobre esse projeto de clube empresa e a chance, desse negócio acontecer, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje, as últimas atualizações, quanto que vale o clube, algumas atualizações das dívidas do clube que acabou tendo uma diminuída, eu quero comentar aqui e dar um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e por aqui já trouxemos diversos conteúdos da equipe do Remo, de notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa, sugestões aí de contratações, então se inscreve aqui embaixo que com certeza, tá? 4 ou 5 vídeos na semana da equipe aí do Remo. Antes de dar uma sequência, tem um recado da Leon, que te dá R$25 ao você fazer o seu cadastro, vindo por esse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, utilizando esse meu cupom, que já vai estar inserido no link, para você apostar em várias opções de modalidades, com odds a partir de 1,30 e no máximo a R$3 a cada real apostado. E os próximos compromissos do Remo você pode apostar, por exemplo, no próximo sábado contra o Pouso Alegre fora de casa, tem também no outro final de semana contra o Figueirense jogando em casa, então tem aí boas alternativas para você apostar e o link da Leon vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, eu pesquisei aqui para ver o que temos de atualizações e a última que eu achei dando novidades sobre esse caso foi do presidente Fábio Bentes em uma entrevista há um pouco mais de 8 meses, no dia 1º de outubro, 1º de novembro, do ano passado, que assim, realmente tem tanto tempo que o que ele falou até agora, basicamente nesses 8 meses até aqui, não aconteceu muita coisa que eu quero comentar com vocês. Ele deu uma entrevista ao Globo Esporte do Pará e no caso ele comentou que está estudando qual a melhor opção para o Remo tomar o seu caminho e virar uma SAF, que eu vou deixar aqui alguns trechos, no caso da fala dele, e vou ler junto com vocês, abre aspas. Agora a gente parte para uma segunda etapa, que é o estudo de possíveis modelos e formatos. Com base nessa possibilidade, a gente parte para um debate interno sobre caminhos. O que o Remo quer? O Remo quer daqui a alguns anos subir divisões, voltar para a Série A, ter um centro de treinamento de primeiro mundo, ter um estádio para 25 mil pessoas, é isso? Então o Remo precisa ter dinheiro para isso e como vamos buscar esse dinheiro, qual tipo de investidor vamos ter para isso, disse aí nessa primeira parte. Ele ainda completa dizendo, que eu acho interessante colocar aqui junto, falando o seguinte, é uma discussão que precisa ser travada para que se tenha uma discussão e ir para o mercado. Pode ser que o clube decida não ter um parceiro, continuar como uma associação e não virar uma SAF. É uma escolha, é um caminho, alguns clubes vão optar por esse caminho, mas pode ser que a gente decida ser SAF e vender o controle acionário. Ele ainda completou dizendo analisando as possibilidades e falou o seguinte: esse debate está iniciando internamente, mas já temos um ponto de partida e que foi esse, o diagnóstico apresentado no relatório. Agora estamos analisando essas possibilidades e tudo mais, falando aí nessa entrevista ao Globoesporte.com, que assim, eu até tenho, no caso, anotado no grupo, que eu tenho assim todas as matérias, o que era o pensamento da época do projeto de clube empresa, até porque eu acho que o Black Card é o único canal aqui do YouTube que traz há tanto tempo os times do futebol brasileiro virar uma SAF, Basicamente, eu tenho um canal do Cruzeiro, eu cobri a SAF do Cruzeiro inteira, desde as primeiras especulações até virar SAF. Aqui também, atualmente não fazemos muito vídeo do Bahia, mas desde quando surgiu a primeira especulação, eu já trouxe aqui no canal. E do Remo também, em 2021, o Fábio Bentes, que assim, não acho que é um presidente terrível e tudo mais, até porque eu não sou torcedor do Remo, então você que é torcedor, dá pra opinar muito mais sobre o presidente, não tem nada contra ele, mas assim, é o mesmo discurso, tem um ano, É complicado, cara, você em um ano não mudar nada, tipo assim, contrata uma empresa de auditoria, que agora eu vou comentar sobre isso, aí depois estudando possibilidades, tem um ano já isso, não mudou nada. Se você for pegar matérias do início de 2021, no final de 2021, para o início do Campeonato Paraense de 2022, era esse o discurso, e passou um ano desse negócio, e é o mesmo discurso. Tem 1 ano e 8 meses que basicamente é essa mesma coisa e não mudou nada, É claro, vale ressaltar também aqui algumas, por exemplo,
consultas que o Remo já teve, de alguns fundos que eu concordo, eu acho que até foi certo o Fábio Bentes e o Remo não fazer negócio, porque não tinha muitas garantias bancárias. Eu já trouxe aqui no canal sobre algumas propostas, especulações de 200, 300 milhões de reais, mas que o Remo não tinha muitas garantias bancárias e resolveu não aceitar essa proposta, que eu acho certa. Acho que se for no mercado, e o Fábio Bentes também já falou isso, tem que ser um empresário e uma pessoa renomada, né? Porque não faz sentido você trazer algo que é especulativo e que não vai dar certeza nenhuma e nenhuma segurança financeira para o clube, principalmente pensando a longo prazo. Só para você ter uma ideia, no caso, esse discurso já tem um bom tempo, no caso, em 2022, final de 2021 para 2022, o Fábio Bentes falou o seguinte sobre uma empresa de auditoria que foi contratada para ver, né, como que auditorar o clube, e ele falou o seguinte: contratamos uma assessoria para fazer um estudo e verificar a viabilidade do Remo se tornar um clube empresa. É algo embrionário, é o início desse estudo. A partir do que for apontado, será apresentado nas esferas do clube. Vamos abrir discussões no conselho de diretores, no conselho deliberativo, vamos submeter, né, uma assembleia geral para avaliar. Mas a gente precisa de um pontapé de saída, podemos conversar, ter opiniões, mas se não houver esse estudo, não vamos saber se é vantajoso para o clube ou não, disse aí o Fábio Bentes, que assim, isso é verdade, né? Tem que ter realmente um estudo, ver a viabilidade desse negócio e que tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo e tudo mais. Não é algo rápido, não é um negócio que vai acontecer em 2, 3 meses, e sim pensando já em um ano para acontecer isso. E eu até agora eu vou comentar um pouco sobre porque eu também ficaria com o pé atrás de virar uma SAF na Série C do que, por exemplo, numa Série B ou quem sabe numa Série A. Que agora eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas dá pra ver aqui nessa entrevista, né, que já tá há muito tempo nessa de vai e vem, né, de vai contratar essa empresa, com certeza teve os resultados, só que esses estudos não foram apresentados para a torcida, não, pelo menos pelo que eu pesquisei. Se tiver alguma outra fonte, algum link, deixa aqui embaixo, porque eu devo trazer mais uma parte 2 aqui desse vídeo. E assim, realmente não teve uma evolução muito grande, é uma pena, né, até porque já poderia, quem sabe, ter virado uma SAF nesse ano, ou muito bem encaminhado para o ano que vem. O presidente também falou sobre dívidas nessa entrevista que ele deu ao Globo Esporte há 8 meses atrás e falou o seguinte: vamos terminar de quitar no ano que vem os débitos, principalmente trabalhistas. A dívida tributária está negociada e estamos pagando em dia. Talvez nesse aspecto da dívida, nosso maior problema seja a dívida CIVEL, não sei qual que é a pronúncia, que são processos de empréstimos e tudo mais. Empresas que estão na justiça e já vem rolando há alguns anos e que em algum momento vai ter que ser tratado e resolvido, que é os empréstimos que o Remo tem com algumas instituições financeiras e algumas empresas e que não temos informações desse valor das dívidas, tá? Não fazemos ideia. Se vocês souberem, por exemplo, qual que é o valor total da dívida do Remo, vocês deixam aqui embaixo, mas deixando claro também que não é algo muito grande, que é inviável de pagar, principalmente as que seria a curtíssimo prazo, né? Em questão de meses ou no máximo um ano, que o Remo, pelo menos nessa questão, já está bem encaminhado, mas tem essas dívidas com algumas instituições financeiras e empresas, de acordo aqui com uma fala do presidente, que pode vir a ser um problema no longo prazo. Bom, sobre o faturamento do Remo, é até um negócio que eu gosto de comentar aqui nos vídeos, só que o Remo não divulga o balanço financeiro do clube e tudo mais. Eu até pensava que isso era obrigado todo time divulgar, pelo menos eu pesquisei do Remo, até do Paysandu também, não acha nada. Tipo assim, o balanço financeiro, quanto que faturou, qual que foi a despesa, qual que foi o lucro, o prejuízo. Eu acho, na minha opinião, era todos os times do Brasil que tinham que fazer isso, né? O Remo e o Paysandu não apresentam isso, mas enfim, esse ano, por exemplo, a equipe chegando longe na Copa do Brasil, arrecadou uma boa grana. Ano passado, 2022 e 2023, já foi uma média de 3 milhões e meio, 4 milhões e meio de reais com a Copa do Brasil, que é um valor bem relevante, né? Tem também a cota de transmissão da Série C, que não vai ser aquela coisa muito grande, né? Porque como não é um Premier, por exemplo, que transmite, acaba que reduz bastante. No Campeonato Paraense e algumas outras edições, tinha, no caso, um valor ali próximo de 650 mil para a disputa do Campeonato Estadual e principalmente da Série C, que era um aporte da CBF. Então não dá para saber muito bem. Em 2022 e principalmente agora em 2023 vai ter a volta da torcida, né? Já teve tudo mais, que aí é um fator que pode incrementar bastante, porque a expectativa é de que tem uma venda muito grande de ingressos, pelo menos ali na casa de 3, 4 milhões de reais anuais, tranquilamente, até porque, se eu não me engano, em 2021, que eu peguei essa matéria aqui, ó, o Remo, naquela final da temporada, ele já colocou, né, 1,5 milhão de reais de faturamento só de bilheteria, mesmo tendo uma capacidade menor do estádio, que sem dúvidas a torcida é o que vale bastante e conta muito para virar uma SAF e tudo mais, que é algo fundamental, que é aquela coisa, o valor de mercado do clube, que agora eu vou comentar quanto que eu acho que vale,
depende bastante dessa questão da torcida. E como o Remo tem uma torcida gigante, é algo que tem sim que ser avaliado e que com certeza, se estivesse na Série A, seria negociado próximo do que foi o Bahia, por exemplo, R$1 bilhão, ou o Coritiba no mínimo 600, 700 milhões com as dívidas, né? O exemplo, por exemplo, do Vasco, do Cruzeiro e do Botafogo foi a dívida mais um aporte, todos passando da casa de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 700 milhões de reais, e do Bahia e do Coritiba também próximo desses 1 bilhão de reais, contando as dívidas, né? Então, o Remo na Série C, vamos supor que vale, vamos chutar aqui, uns 300 milhões de reais, não, acho que mais, 350 milhões mais dívidas. Só que se tivesse na Série A, com certeza o valor da marca seria muito maior, 700, 800, 900 milhões, 1 bilhão de reais, por conta de ter uma torcida gigante, e é algo que consta bastante. E eu quero falar aqui sobre quanto que seria um valor de mercado, de acordo com alguns estudos, que colocou o Paysandu, o rival, numa colocação que dá para imaginar também que sempre os dois rivais são muito próximos, tá? De valor de mercado, isso é quase todos os times no Brasil, que eu quero comentar aqui esses. Bom, onde teve um estudo que eu não consegui achar qual que foi, mas eu vou deixar aqui, ó, os créditos do próprio perfil do Paysandu, no caso o rival, colocou aí, né, que vale 162 milhões de reais esse estudo feito por uma empresa em janeiro de 2022. E assim, é claro, né, teve a comemoração dos 30 times mais valiosos no Brasil, seria o 27º, mas na minha opinião esse valor aqui é ridiculamente baixo, é muito baixo mesmo, para todas as equipes, aí igual o Remo, o Paysandu. Com certeza, se o Remo fosse para entrar nessa lista, não apareceu até o 30º, que estava avaliado em 154 milhões, mas com certeza iria estar ali muito perto, né? Então, eu diria que, de acordo com esse estudo, então 162 milhões de reais, mas na minha opinião, por estar na Série C, que faz esse valor aqui, ó, abaixar muito, porque com certeza, se fosse esse mesmo estudo, com o Remo estando numa Série A, aí iria colocar com certeza em 400, 350 milhões de reais, que na minha opinião é um valor justo, seria próximo disso mesmo, tá? Por exemplo, se estivesse na Série B, na Série A, isso aí, ó, no mínimo 500, 400 milhões, fora que se o Paysandu, por exemplo, virar uma SAF, o Remo, quando for virar, vai ter pelo menos uma base daquele valor, né? Igual, o Vitória é um time que estuda virar uma SAF e o Bahia foi negociado com o Grupo City por 1 bilhão. Pensa, se vai lá o Fábio Bentton, né? O Mota, que é o presidente do Vitória, vende o clube por 350 milhões. Pensa como que não ficaria o clima entre as torcidas. A torcida do Vitória com certeza não iria aceitar. Claro, né? Teve uma excelente vantagem por ser o Grupo City, muito rico, mas tem que ser uma diferença muito pequena. Por exemplo, um foi 1 bilhão, o outro vai ser 750, ou 850, ou o mesmo valor, porque senão acaba ficando muito mal entre as torcidas e porque também os times, mesmo sendo esses rivais, né, meio que se ajudam, viu? No geral, se você for analisar friamente, né, sem esse lado torcedor, acaba que um sendo muito bem negociado é um sinônimo se o outro estiver também no mesmo caminho, organizado, na mesma divisão, que vale também a mesma quantia. Então, eu chutaria esse valor, vai, na Série C, no mínimo, na minha opinião, 300 milhões, 250, mais as dívidas, contando ali Série B, no mínimo 400, 450, e numa Série A, pelo potencial de torcida, dívida baixa e também com uma estrutura muito boa do Remo, não tem como ser menos de 600 milhões de reais, né, 550, 600 milhões, pelos valores que já foram clubes recentemente negociados. Então eu chutaria isso, né? Mas é claro que teria que ter todo um estudo, que quando for virar uma SAF com certeza vai ter aí a XP, outras empresas gigantes que vai fazer esse estudo, e eu só estou dando um chute, né? Até porque já estudei bastante também essa SAF e tudo mais, sobre os valores, sobre também os interesses e tudo mais, e eu vejo que seria algo próximo a isso mesmo, mas não compensaria se você for pensar em virar uma SAF na Série C. Mas e se não virar uma SAF e não sair da Série C, né? Essa é a grande questão, e até porque eu vejo, no geral, a torcida do Remo é bem a favor dessa virada de chave, né, e virar uma sociedade anônima. Quero saber se você concorda comigo, discorda, quanto que seria o valor que você colocaria, até porque eu estou dando só a minha opinião, né, então acho que é interessante vocês deixarem aqui também nos comentários, e também outras sugestões de conteúdos, né, se vocês quiserem alguma parte 2, tiver algumas informações financeiras, análises que eu gosto bastante de trazer, mas não encontrei do Remo, se você tiver, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. Vou deixar outras sugestões de vídeos que já trouxemos recentemente, nessa semana, falando sobre notícias do mercado da bola, opções de reforços, que está aqui na tela, e o link embaixo na descrição da Leon, para você pegar esses R$25 de bônus, né, ao você fazer o seu cadastro para apostar em odds a partir de 1,30 e no máximo de R$3. Valeu, galera!